Programa Palavra Verdadeira. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça agora uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. Abra o seu coração. Meus irmãos queridos, nesta tarde nós gostaríamos de meditar naquilo que nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Tomara que dê tempo para que nós possamos aqui expor aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Que Deus, de fato, fale ao meu e ao seu coração. Se bem que eu sempre costumo dizer que quando trago alguma palavra, eu sempre costumo trazer aquilo que Deus já falou ao meu coração. Aquilo que Deus me advertiu, aquilo que Deus já me exortou, já me admoestou, já me ensinou, para que assim eu possa transmitir a outras vidas. Mas eu gostaria que você tomasse aí nas suas mãos a sua Bíblia e abrisse no livro de Apocalipse, no livro das Revelações, Apocalipse capítulo 2, nós iremos ler os versículos 6, 14 e 15. Apocalipse capítulo 2, versículos 6, 14 e 15, que nos diz desta forma: Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Eu li Apocalipse capítulo 2, versículos 6, 14 e 15. Não costumo muito dar títulos ou temas a mensagens, mas eu gostaria de intitular esta mensagem de A Doutrina dos Nicolaítas. E o que é isto? A doutrina dos Nicolaítas. Ora, a palavra Nicolaítas é composta por duas palavras. Nico, que significa vitória, vitória no sentido de dominar, de subjugar, e Laos, que quer dizer o povo ou leigos, ou seja, gente, multidões, massa, no sentido de povo comum. Portanto, o nome Nicolaus ou Nicolaítas, de onde se origina a palavra Nicolaítas, que é de Nicolaus, composto dessas duas palavras, Nico mais Laos, tem o sentido de conquista sobre o povo, ou aqueles que dominam o povo. É exatamente isso que significa a palavra Nicolaítas. Aquele que conquista o povo, aqueles que dominam o povo. Assim sendo, podemos dizer que nicolaísmo é a prática daqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas, os quais são reprovados pelo Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículos 6 e versículo 15, de modo semelhante àqueles que também sustentam a doutrina de Balaão. As más ações dessas duas seitas, nicolaísmo e balaanismo, eram praticamente idênticas, e quando lemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 10 ao 16, nós vemos a descrição destes ensinadores perversos, quando Pedro atribui a tais homens a carnalidade, a imundícia e a corrupção. Leiamos o que nos diz o apóstolo Pedro a respeito destes malfeitores. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades.
enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Eles são nódoas e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eu li na segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Veja que no versículo 13, o apóstolo Pedro diz que tais homens receberão o galardão da injustiça. E nos versículos 15 e 16, eles são comparados ao falso profeta Balaão. Judas, o irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo 11 de sua carta, também nos confirma o caráter desses homens que sustentam e praticam a doutrina dos nicolaítas. Leiamos então Judas, capítulo 1, versículo 11, que nos diz o seguinte: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Eu li Judas capítulo 1, versículo 11. Ora, o caminho de Caim é a rejeição do plano divino, meu amado. Não só a rejeição do plano divino, mas também é a prática de um culto que não agrada ao Senhor, de um culto rejeitado por Deus. Nós lemos em Gênesis capítulo 4, do versículo 3 ao 7, que tanto Caim quanto seu irmão Abel ofereceram culto ao mesmo Deus. Porém, Deus aceitou somente o culto de Abel e rejeitou o culto de Caim. Leiamos o que está escrito no livro de Gênesis, o livro das origens, no capítulo 4, versículo 3 ao 7, que nos diz: e aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amados, nós vimos aqui que Caim é o perfeito exemplo do homem religioso dos nossos dias, do homem religioso e, portanto, carnal. Por que não dizer, é o perfeito exemplo daquele líder religioso que crê em Deus, crê em sua palavra, porém a sua religiosidade, os seus costumes, as suas tradições religiosas estão acima de Deus e de sua palavra. É aquele tipo de líder religioso que nunca admite seus erros e, não podendo contradizer a palavra de Deus, ele descai o seu semblante e o pecado está sempre à porta para dominá-lo. É exatamente este o perfil de Caim, meu amado. E quando a Bíblia nos fala do engano, do prêmio de Balaão, nós podemos dizer que isso fala da busca por reconhecimento, nos fala da busca por dinheiro, por riquezas, da busca por aplausos, da busca por honrarias entre homens, da busca por fama. O engano de Balaão leva o homem a estar sempre se autoafirmando
diante da congregação, impondo que todos o reconheçam e o respeitem como homem de Deus. No entanto, isto não é por imposição. Não são por autoafirmações de homens que esse respeito é adquirido, mas pela sua postura diante da palavra do Senhor. E o que dizer da contradição de Coré? Nós podemos dizer que a contradição de Coré foi a negação da autoridade de Moisés como porta-voz escolhido de Deus e a intromissão no serviço sacerdotal. Por isso eu te aviso, se alguém de fato, é um verdadeiro porta-voz da palavra de Deus, eu disse porta-voz da palavra de Deus e não porta-voz da palavra de homens, mexeriqueiros, fofoqueiros. Mas se alguém de fato é um verdadeiro porta-voz da palavra de Deus, eu o aconselho que reconheça a sua autoridade e seu ofício sacerdotal, a fim de não cair na contradição de Coré, meu amado. Pois bem, o nicolaísmo, meu querido, é uma heresia que surgia no fim da era apostólica e era pregada, defendida e praticada pelos falsos mestres, deturpando a pureza da doutrina de Cristo e de seus primeiros apóstolos. A doutrina nicolaíta inventou e armou dentro da igreja de Cristo a ideia de uma casta de irmãos especiais, privilegiados e até superiores aos demais irmãos. Essa casta, meu amado, conhecida como clero, ou nas denominações evangélicas como ministério, chegou inclusive ao absurdo de criar uma hierarquia eclesiástica, coisa que nunca vimos entre os apóstolos. Foi daí, meu amado, que a Igreja Católica Romana, bem como as suas filhas, por que não dizer a maioria das denominações evangélicas, adotaram o mesmo sistema hierárquico que cria uma espécie de casta elevada de ungidos, os quais amam exercer poder sobre o povo, movidos pelo instinto carnal de domínio, pela soberba e pela torpe ganância de posição entre homens e riquezas, especialmente entre os pastores de grandes igrejas, com suas congregações numerosas que amam estabelecer uma posição de poder sobre o rebanho e sobre os dirigentes das suas congregações filiais. Não é isso que a gente vê? Pastor presidente, segundo presidente, terceiro não sei o que mais, e por aí vai, toda uma hierarquia completamente contrária às escrituras sagradas. Meu amado, foi o nicolaísmo que deu origem ao erro de existir a Igreja Católica. E isso com uma sede em uma cidade, onde age e opera como a mãe das demais igrejas. No caso, as suas congregações, as suas filiadas, as igrejas filiadas a ela. E não é assim que funciona também o sistema religioso evangélico dos nossos dias? Os nicolaítas, meu amado, são na verdade os adeptos e partidários da ideia de uma hierarquia dominante dentro de suas, literalmente suas denominações, suas igrejas. Porque na igreja de Cristo não existe tal doutrina, tal coisa. Esta ideia de uma hierarquia dominante não passa de uma heresia que infelizmente tem influenciado o pensamento de muitos religiosos que buscam galgar degraus na escada daquilo que eles chamam de consagração ministerial, entre aspas. E por que não dizer, buscam galgar posições na escala da fama, da fortuna, da força e do poder sobre a grande massa de crentes incautos que estão com a mente cauterizada pelos discursos de autoafirmação propagados por seus líderes. Estão encabrestados, cegos, com a mente cauterizada, que quando se fala a verdade preferem ficar com a mentira do que com a verdade. Porque a mentira, muitas vezes dita aos seus ouvidos, já foram aceitas por eles como verdade. Amados irmãos, a Bíblia nos adverte, não sejais como o cavalo
nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão. E é exatamente isso que estão fazendo. Tratando as pessoas como cavalos, como mulas, como que se não tivessem entendimento. E estão colocando cabrestos, freios, porque de outra forma os membros não se sujeitarão a eles. O versículo que eu li está no Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. Mas infelizmente, existem crentes vivendo debaixo desta hierarquia nicolaíta, com um cabresto religioso, apesar de serem chamados à liberdade do serviço e adoração a Cristo. Muitos estão convivendo com o cristianismo desprovido de entendimento, alheios à soberania do reino de Deus e sua justiça, deixando de desfrutar do privilégio de servir ao Senhor Jesus, sem estar subjugado a tais homens. Estão com o jugo pesado sobre eles, sem levar sobre eles o jugo de Jesus Cristo, conforme ele mesmo disse em Mateus 11, versículos 29 e 30. São crentes que se comportam como se não tivessem vontade própria, por permitirem serem cabrestados e dominados pelo tradicionalismo religioso, por que não dizer pelo coronelismo religioso. Infelizmente nós vivemos numa nação onde o que impera sobre as massas é o coronelismo, e esse coronelismo também existe dentro do meio religioso, dentro do meio denominacional religioso. São crentes de várias estaturas se deixando amordaçar, crentes que se calam por migalhas de pão seco, quando poderiam desfrutar do pão da vida que desceu do céu, conforme disse Jesus em João capítulo 6, versículos 35 e 41. São crentes que, por estarem apegados a títulos, a cargos, a funções e honrarias no palco dos seus templos, estão calados diante do pecado da discriminação, da rejeição, da opressão, da comercialização da fé, estão mergulhados no comodismo da autojustificação criada pelo prazer de cumprir um cronograma ou uma programação religiosa dentro de suas denominações. E até parece que nunca vão prestar contas a Deus. Esqueceram que a Bíblia nos afirma que não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 13. São crentes que se curvam facilmente diante de absurdos cometidos dentro de suas denominações, porém têm a língua afiada como uma navalha para condenarem com veemência e amaldiçoarem seus púlpitos qualquer um que não concordem com o que eles dizem, por ficarem com o que a Bíblia diz e não concordarem com o que eles impetram, com o que eles enfiam de goela abaixo em seus membros. São crentes, vou dizer aduladores. Sim, eu disse aduladores e não adoradores. São crentes que preferem fechar os olhos e calar a boca, se acovardando para permanecerem com os seus cargos, com suas posições ministeriais, comportando-se como alguns líderes judeus descritos no Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 42 e 43, o qual nos diz o seguinte: que muitos creram nele, em Jesus, mas não o confessavam. Por quê? Por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E a história se repete nos dias atuais. Muitos crentes creem em Jesus, na sua palavra,
mas não o defendem, não confessam por causa de seus líderes. Para quê? Para não serem expulsos das suas posições, das suas igrejas. Por quê? Porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É a história se repetindo, assim como acontecia nos dias dos fariseus, que criam em Cristo, na sua palavra, mas não confessavam por causa dos grandes líderes, para não serem expulsos das suas sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles silenciavam, se calavam, ficavam quietinhos e concordavam com tudo que a liderança religiosa dizia. A prática do nicolaísmo tem sido como que uma praga, me permita dizer, me permita a expressão, tem sido como que uma praga no meio do povo de Deus. A prática do nicolaísmo, meu amado, tem levado homens a consagrarem, entre aspas, a consagrarem homens em diversos cargos dentro de suas igrejas. Daí o desastre religioso que temos visto em cima de vários púlpitos. A maioria desses homens consagrados, entre aspas, homens consagrados por outros homens, não passam de pastores feitos em chocadeiras, sem nenhuma chamada divina, sem nenhuma vindicação de Deus. São obreiros que buscam a popularidade e a posição em suas organizações. São obreiros que disputam posições e até brigam, bajulam por posição. São obreiros que não buscam sequer manusear bem a palavra da verdade. São obreiros que quando começam a falar um assunto bíblico, eles não têm argumento dentro da Escritura. Eles têm argumento conforme dizem seus líderes. Ah, porque o pastor fulano disse que é assim. Mas como é que a Bíblia diz, meu amado? Você tem que ficar com a Bíblia. Com assim diz o Senhor e não com assim diz o homem. Este é um dos grandes problemas no meio evangélico. Estão ficando com assim diz o homem e não com o assim diz o Senhor. Uma das inúmeras provas do abuso espiritual cometido pelo nicolaísmo dentro das igrejas, meu amado, é a exoneração. Me permita dizer assim, a exoneração, vamos chamar assim, a exoneração do cargo no qual alguém foi consagrado. Eu digo exoneração porque parece mais com empresa do que com a igreja de Deus. A igreja dos nicolaítas, meu amado, funciona como se fosse uma empresa. Preste atenção. É desta forma, funciona como se fosse uma empresa. Eu vou tentar lhe explicar. Suponhamos, preste bem atenção, não sei se vai ficar bem claro, mas eu vou tentar lhe explicar. Suponhamos que você foi consagrado ao cargo de evangelista na igreja. Vamos usar aqui os nomes fictícios. Você foi consagrado ao cargo de evangelista na igreja do pastor Nicolau, onde você sempre congregou. Mas aí, algum tempo depois, por algum motivo, você tem que se mudar para outra cidade. E lá nessa cidade, onde você passa a morar, nessa nova cidade, não tem a igreja do pastor Nicolau. Aí o que você faz? Então você passa a congregar, vamos dizer, na igreja do pastor Balaão, vamos dizer assim. E lá, na igreja do pastor Balaão, por você ser muito amigo dele e concordar e dizer amém para tudo que ele prega, mesmo que ele esteja contradizendo a Bíblia, você diz amém, aí ele começa a ver em você, a perceber em você, que você dá para ser um dos dele, que você dá para ser um pastor da igreja dele, e aí ele vai, te consagra ao pastorado. Só que depois de alguns anos, como pastor lá na igreja do Balaão, você tem que retornar para a cidade onde anteriormente você estava. Você tem que retornar à igreja do pastor Nicolau, onde você era evangelista, se lembra? Só que tem um problema. O pastor Nicolau não vai lhe receber e muito menos lhe aceitar como pastor. Sabe por quê? Porque você saiu de lá com o cargo de evangelista e não com o cargo de pastor. A sua consagração feita pelo pastor Balaão, ela é automaticamente anulada pelo pastor Nicolau. Pois segundo o nicolaísmo, digo melhor, o pastor Nicolau, só quem é ungido e tem revelações de autoridade para consagrar homens ao cargo de pastor, a qualquer outro cargo, é ele. E não o pastor Balaão ou qualquer outro pastor de outra denominação.
E aí você volta ao cargo de evangelista. Isso é uma das características da doutrina dos nicolaítas. Viu aí o que é uma das atrocidades que o nicolaísmo comete contra o evangelho de Jesus Cristo? Isso é uma prática da doutrina dos nicolaítas. Eu te pergunto, é ou não é uma desgraça no meio do povo de Deus? Isto é ou não é uma heresia estampada na cara da congregação? E aí você concorda, meu amado, se você se opor à Bíblia. Só quem concorda com isso é quem está contra as Escrituras. Afinal, quem está correto diante de Deus é o pastor Balaão, que ele consagrou, ou o pastor Nicolau, que anulou a sua consagração? Eu lhe digo que, conforme as Escrituras, nenhum nem outro está correto diante de Deus, meu amado. Não se brinca com as coisas de Deus, como alguns homens estão brincando, como se eles tivessem autonomia para fazer e desfazer conforme ao bel prazer de seus corações, conforme o que eles entendem em suas mentes. Alguns homens chegam a dizer para outro, que foi consagrado por ele mesmo, que não sabe onde é que estava quando consagrou o tal a pastor. Você já viu que absurdo? Imagina só. O sujeito chega para outro, o qual ele já consagrou a pastor, ele mesmo foi lá e consagrou o sujeito a pastor. Aí depois chega para ele e diz, não sei onde é que eu estava quando eu te consagrei a pastor. E aí, foi Deus ou foi o homem, meu amado? Muita atenção nessas coisas, meu amado. Isso é uma aberração. Cuidado, meu amigo. A Bíblia nos diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Está em Hebreus 12, 29, se não me falha a memória. Meus irmãos, diferente desta hierarquia nicolaíta imposta pelos homens, Cristo estabeleceu líderes na sua igreja, e não chefes, e não coronéis. Cristo estabeleceu irmãos com condições e qualidades diferenciadas na igreja. Mas isso foi feito visando o melhor desenvolvimento dos crentes e a coordenação da sua igreja. E não para estabelecer uma hierarquia dominante sobre o seu rebanho, não. Assim era necessário que houvessem apóstolos, pastores, mestres, pregadores e evangelistas. Mas isso não é uma corrente hierárquica onde um manda no outro, e muito menos um plano de cargos e carreiras tipo empresarial, onde se inicia como diácono, depois passa para o cargo de presbítero, depois para o cargo de evangelista e por fim para o cargo de pastor. É exatamente isso que acontece dentro do sistema religioso. Leiamos o que Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, e depois em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Em Efésios 4, 11 e 12, ele nos diz o seguinte: e ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Estamos vendo aqui que Deus tem separado homens para funções, para ministérios. Não é que ele começa aqui como apóstolo, depois vai ser profeta, depois vai ser evangelista, depois pastor, depois mestre. Não, isso não é um plano de cargos e carreiras, meu amado. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13, nós lemos o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Diante disso tudo, meus amados, quero dizer que todo verdadeiro ministro, eu não estou aqui me opondo e dizendo que você não deve obedecer o seu pastor, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Não ponha palavras na minha boca. Diante disso tudo, meu amado, eu quero dizer que todo verdadeiro ministro do Evangelho deve ser respeitado por causa da sua função como líder e condutor espiritual da igreja. E como um irmão que seja um bom exemplo ao rebanho que vive o que prega.
Todo verdadeiro ministro, ele deve sim ser respeitado como líder, como condutor espiritual da igreja, como um irmão que tem um bom exemplo para o rebanho, que vive o que prega. Porém, mesmo que seja um ministro verdadeiro do evangelho, isto não o faz dono da igreja, não. Pois todo pastor tem que tomar o cuidado de ser zeloso, sem, no entanto, exercer domínio por força sobre o rebanho do Senhor, conforme está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4, que nos diz o seguinte: veja as recomendações de Pedro aos pastores, aos fiéis pastores da sua época. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa da glória. Eu li na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4. Meu amado, toda e qualquer atitude de abuso de poder sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo é algo maligno e, portanto, precisa ser totalmente rechaçada, rebatida, repudiada. Para que os irmãos tenham uma ideia do absurdo que os nicolaítas chegam a praticar, eles chegam a dizer e a impor em seus púlpitos o seguinte: que mesmo que o seu pastor esteja errado, obedeça, que Deus vai lhe abençoar. Meu irmão, que tamanha heresia, onde é que está isso na Bíblia? Isto é algo que está completamente fora das Escrituras, isto é anátema, isto é farisaísmo da pior qualidade. Digo melhor, é uma mistura de farisaísmo com nicolaísmo. Ora, o próprio Senhor Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 23, do 1 ao 10, quanto a estas atitudes farisaicas. Leiamos o que diz Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 10. Mateus 23, 1 diz: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Ou seja, os fariseus agem como mestres da lei, como entendedores da palavra, como únicos intérpretes das Escrituras, nunca admitem seus erros. Podemos dizer que são como os papas da Igreja Católica, que se acham infalíveis. Mas escutem o que Jesus disse para eles. Em João 7:19, Jesus disse o seguinte: não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Ele ainda disse em João 8:37, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Em João 8:44 ele diz, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Retornando aqui a Mateus capítulo 23, no versículo 3, Jesus diz, todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas, veja só, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui Jesus nos aconselha a fazer o que eles pregam, mas nunca seguir o exemplo deles. Por quê? Porque os fariseus pregavam o que não viviam, e não viviam o que pregavam. Daí o fato de nosso Salvador dizer, no versículo 4, ainda no capítulo 23 de Mateus, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E não é que é assim? Falam de amor, falam de perdão, mas nunca têm coragem de reconhecer seus erros, suas falhas, suas fraquezas, de pedir perdão ao irmãozinho que está lá no banco.
Por isso, meus amados, Jesus aconselha: observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem, pregam e não cumprem. Não tem a vida de acordo com a palavra de Deus. Ainda em Mateus, capítulo 23, versículo 5, ele diz: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Para quem não sabe, um filactério era uma pequena caixa de couro de formato cúbico que continha 4 pedaços de pergaminho nos quais estavam escritos os textos de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 13 ao 21, Deuteronômio 6, versículos 4 ao 9, e de Êxodo, capítulo 13, versículos 11 ao 16, e no 4º pedaço de pergaminho estava escrito Êxodo, capítulo 13, versículo do 1 ao 10. Durante a oração, um filactério era usado na testa, entre as sobrancelhas, e outro no braço esquerdo, junto ao cotovelo. Eram amarrados na testa e nos braços com tiras de couro. E isso aí os fariseus alargavam para atrair maior atenção sobre si. É exatamente isso que nosso Senhor Jesus Cristo critica e admoesta. Jesus não critica aqui nessa passagem o costume de usar filactérios, mas sim o espírito com que faziam os fariseus. Que espírito era? O espírito de chamar a atenção para eles mesmos e não para o Deus Todo-Poderoso, que é o que muitos fazem hoje em seus púlpitos. Chamam a atenção para si mesmo e não para Deus. Jesus disse: trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Ora, conforme o que está escrito em Números, capítulo 15, versículo 38, as túnicas dos israelitas deveriam ter bolas ou franjas, como queira, mas os fariseus os confeccionavam mais largos. E para que era isso? Para chamar a atenção, é claro, para chamar a atenção dos outros para si. Portanto, muito cuidado, meus amados, com pregadores que ocupam seus púlpitos buscando chamar a atenção para si, buscando se autoafirmar diante da congregação. Muito cuidado com esse espírito. Mateus 23, versículo 6, diz assim: e ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Veja, ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Enquanto que Jesus nos ensina em Lucas 14, 11, que devemos sempre nos assentar no derradeiro lugar. É isso que Jesus nos ensina em Lucas capítulo 14, versículo 11. Pois bem, meus amados, ainda em Mateus capítulo 23, e o versículo seguinte, o versículo 7, diz o seguinte: e as saudações nas praças e o serem chamado pelos homens de rabi. Veja o que Jesus diz. Os fariseus apreciam as honrarias que lhes são dadas e adoram ser chamados de mestre. Mas no versículo seguinte, o versículo 28, no capítulo 23 de Mateus, o mestre nos adverte: vós, porém, não queirais ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Veja só como não há acepção, não há maior e nem menor. O Senhor Jesus está nos advertindo o seguinte: nunca deixem que alguém chame vocês assim. Por quê? Porque somente Deus é o mestre e todos vocês estão no mesmo nível. Vocês são irmãos. A prova disso, amados, é que em Lucas, no capítulo 20, versículos 20 e 21, nós lemos quando a mãe de Tiago e João pediu a Jesus que esses seus 2 filhos se assentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda, no seu reino. E Jesus respondeu para os seus discípulos o seguinte, em Lucas capítulo 20, versículos 25 ao 27, que diz o seguinte: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Eu li Lucas capítulo 20, versículo 25 ao 27. Mateus 23, 9, ele diz: e a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus.
Mateus 23:10 está escrito: nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Jesus nos adverte outra vez, para que não sejamos chamados de mestre, porque somente um é o nosso mestre, e este é o Cristo, o Messias, ou seja, Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos em Hebreus 13:7, Paulo nos dando um conselho, que nós devemos obedecer sim aos nossos pastores. Vejamos o texto: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta deles, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos é útil. Eu li Hebreus capítulo 13, versículo 17. Sem dúvida, meu amado, Paulo aqui está nos aconselhando que obedeçamos a um verdadeiro pastor e não a um falso pastor. Quando olhamos o texto, o mesmo Paulo nos fornece as características deste verdadeiro pastor, dizendo que este vela pelas nossas almas, sabendo que dará contas delas diante do Senhor. Paulo também nos diz que esse verdadeiro pastor faz a obra do Senhor com alegria e não gemendo, reclamando, se lamentando, desabafando em cima do púlpito. Paulo é enfático ao dizer que obedeçamos aos verdadeiros pastores, verdadeiros líderes espirituais, e estejamos sempre prontos a fazer o que eles disserem. Pois se são pastores verdadeiros, pode ter certeza, jamais pedirão ao rebanho do Senhor para lhes obedecer, estando eles contrários à palavra de Deus, dizendo que se obedecermos a eles, mesmo estando eles errados, contrários à palavra de Deus, Deus nos abençoará. Isso é uma heresia, meu amado. Logo, esse homem não é um verdadeiro pastor. Um verdadeiro pastor jamais diz tal heresia ou profanação contra a palavra de Deus. Um verdadeiro pastor sabe que um dia ele vai prestar contas do que disse e do que fez com cada alma. Se aquele que se diz pastor julga que um crente errou, o dever dele, do pastor, é chegar em particular e advertir esse crente, ensinar à luz da palavra, ao invés de acusá-lo em cima do seu púlpito, xingar, desafiá-lo, também não. Isso não é velar pela alma de alguém, como disse Paulo em Hebreus 13:7. Isso também não é comportamento de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro líder. Isso não passa de carnalidade. Em Lucas, capítulo 15, versículos 4 ao 6, na parábola da ovelha perdida, Jesus nos dá o perfeito exemplo de um verdadeiro pastor, quando diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe em seus ombros gostoso, e chegando em casa, convoca os amigos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a ovelha perdida. Um homem com verdadeiro chamado para pastorear tem consciência de sua responsabilidade, de apacentar o rebanho de Deus que está sob responsabilidade, meu amado. De ir buscar a ovelha que ele julga que está perdida e traz a mesma cuidadosamente em seus ombros, e não sobre chicotadas, sobre acusações. Um pastor apacenta e não o pau assenta. Um pastor é para apacentar e não para o pau assentar. Um verdadeiro pastor conhece e pratica a advertência do apóstolo Pedro quando diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Por isso, meus irmãos, devemos sim obedecer aos pastores, mas aos pastores verdadeiros, aqueles os quais buscam as ovelhas perdidas, ou pelo menos aquelas que eles julgam que já estão perdidas, ao invés de enxotá-las, de feri-las com seus desabafos e mentindo chamam seus argumentos de doutrina de Deus. Devemos sim obedecer aos pastores, mas aos verdadeiros pastores, aqueles que mesmo julgando que a ovelha está perdida, saem atrás dela até encontrá-la. E põe em seus ombros gostoso, ao invés de pregarem maldição contra a ovelha do Senhor, a ponto de o ameaçar e ser posta para fora de seu aprisco.
Devemos sim obedecer aos pastores, mas aos verdadeiros pastores, aqueles que apacentam o rebanho de Deus, não por força, mas de boa vontade e disposição, sem querer impor seus próprios pensamentos ou ensinamentos humanos no lugar da Bíblia Sagrada. Devemos sim, meus amados, obedecer aos pastores, mas aos verdadeiros pastores, aqueles que apacentam não por torpe ganância, que não colocam o dinheiro acima da salvação das almas. São a estes que devemos obedecer. Por isso, meus irmãos, fica aqui a advertência bíblica. A que tipo de pastor nós devemos obedecer? O comportamento do seu pastor tem lhe servido de exemplo? Tem sido, como diz as Escrituras Sagradas? Ou tem sido o comportamento de Nicolaíta? Que Deus te abençoe. Teríamos muito ainda para falar. Que o Senhor fale a cada coração, ministre a cada coração, e que o Espírito de Deus abra os nossos olhos para compreendermos e obedecer a sua palavra que é santa. Que Deus os abençoe. Até o próximo domingo, querendo Deus. Orem por mim, meus amados. Preciso da graça do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me